que é criança interior, Carol? Sim, a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Que Eu criança é essa? eu tenho falado muito de criança interior no meu Instagram, porque esse assunto tem surgido nas constelações. Então, foi um movimento da constelação que trouxe, né, isso para a pauta, assim. Então, criança interior, eu gosto de trazer a ideia assim. Todos nós temos uma parte nossa, hoje, adultas, né? Uma parte nossa que não cresceu. Ou seja, né, uma parte aí da nossa personalidade que ficou criança. Então, a gente traz os registros da nossa infância para a nossa vida adulta. Eu brinco com as minhas clientes, assim, Cláudia, que é como se a gente tivesse uma caixinha, um baúzinho dentro do coração, sabe? E ali ficam depositadas as memórias, as impressões que a gente teve na nossa infância, como a gente registrou a realidade, sabe? As interpretações que a nossa criança fez. E isso fica num nível inconsciente. Sim. Então, assim, a gente tá levando a nossa vida como adultas, a gente não tá toda hora lembrando, eu sou uma criança, tem uma criança dentro de mim, né? Acontece que, no dia a dia como adultas, muitas vezes existem situações que acontecem e que despertam gatilhos e fazem com que esse baúzinho se abra. E ao invés da gente responder a situação de hoje como adultas, a gente responde, muitas vezes, com essa personalidade um pouco mais infantil, que é a nossa criança interior ferida, né? Com as feridinhas aí que a gente carrega dentro da gente. Então, eu gosto de dar essa visão geral, assim. Criança interior é uma parte de nós que não cresceu. Então, todos nós aqui temos dentro de nós uma criancinha. E ela tá lá. Para alguns ela tá mais evidente, ela tá fazendo mais festa, ou ela tá aparecendo mais, ou ela tá respondendo mais. Às vezes essa criança ela pode estar extremamente ferida e tá respondendo aí aos relacionamentos que você tem, aos sentimentos que você tá sentindo, né? Essa criança ferida às vezes fica dominando o campinho e a gente não se dá conta. Às vezes ela tá tão reprimida que a gente vai levando a vida de um jeito meio sisudo, meio difícil, meio tudo é muito pesado, né? E aí ela surge muitas vezes, eu tô tendo essa oportunidade de ver esse movimento na constelação. A constelação acaba trazendo isso à tona, porque muitos dos problemas que a gente vive hoje têm conexão com essa criança interior, seja com as feridas que ela carrega, ou, né, com a falta da gente expressar essa criança também para o mundo. É muito curioso, né, Carol, como, na verdade, a gente não tem consciência, e isso, né, é uma das coisas que exatamente a constelação nos ajuda a ter, né? A constelação, uma das papel, não é o papel da constelação, mas assim, um dos presentes que eles nos dá é a consciência, é de trazer à tona, né, algo que está ali escondido e que a gente não está acessando. Então, como a gente, ao mesmo tempo, assim, durante o nosso dia a dia, muitas das vezes a gente fica olhando para reações, que é o que você estava falando, né? E tem reações, eventualmente, hoje uma amiga falou, porque o marido agora fica pegando a faca e fica dizendo, tá sujo. Eu falei, pergunta para ele o que tá sujo dentro dele, porque ele tá tão ligado assim, né, com essa sujeira. Por que tem que acusar você de uma sujeira? Enfim, e aí a gente, assim, então, como no dia a dia, a gente tem que estar consciente e desperta, né? E aí que eu falo da importância da gente estar alinhada com a gente mesmo para poder ouvir as situações e detectar quem é que está ouvindo isso. É a adulta? É a criança? Né? De que forma você está reagindo isso? É a adulta? É a criança? E a gente fica aí, né? Medindo isso.
Sabe, Cláudia, que eu gosto sempre de trazer assim. Eu percebo que a nossa criança interior, ela dá sintomas, ela dá sinais, sabe? Quando a coisa tá pegando muito pro lado dela. Então, vou falando aqui, gente, de coisas que eu já vi, tá? Em atendimentos, comigo mesma, né? Porque eu também tenho a minha criança que às vezes dá uns acessos de birra aí, uns pitizinhos, como eu brinco. Mas a gente tem alguns sinais. Então, assim, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, esses sinais vêm em forma, assim, da nossa autoestima mesmo, sabe? Aquela sensação, assim, de, ai, nunca estão me olhando, eu sempre sou excluída, ou eu falo, ninguém me escuta, sabe? Ou o meu marido está me perseguindo, né? Uma questão, assim, muitas vezes de vitimismo, eu não consigo sair desse lugar, eu sou sempre a vítima, né? Isso, em algumas vezes, reflete as feridas que a nossa criança viveu, ou a forma como ela interpretou a realidade, né? Por quê? Porque às vezes lá na infância a gente queria ter sido mais ouvida, às vezes a gente falou alguma coisa, alguém, um adulto deu risada e isso fica dentro da gente como uma marca e a gente leva isso, de novo, de forma inconsciente, né? Algumas crianças que ficaram com a sensação de abandono. Eu já atendi alguns casos assim de tipo, os meus pais na verdade foram viajar. Até comentei isso num vídeo há pouco tempo atrás, assim, uma cliente específica. Os pais dela ficaram um tempo viajando que era para acertar questões financeiras da família. Tipo, tinha dado um rolo e os adultos tinham que dar um jeito. E esse dar um jeito era sair da cidade. E eles deixaram a criança, né, a cliente, com os avós, ou seja, as pessoas que mais poderiam cuidar dela, né? Só que a criancinha, nossa criança, minha, sua, que está aí do outro lado, muitas vezes ela não tem recurso para interpretar a realidade como ela é. Né? Então, cria algumas fantasias, né? Distorce um pouco as coisas. Então, para essa minha cliente, por exemplo, ela percebeu essa saída dos pais como um abandono e carregou isso. Então, ela se tornou uma adulta que está sempre buscando a atenção dos outros, sempre fazendo coisas para ser vista, né? Para chamar atenção para ela mesma. E aí, no trabalho, a gente foi chegando nesse ponto, que a criança dela se sentiu ferida nisso. Né? Então, a nossa criança dá aí alguns sintomas de que existem algumas feridas que a gente precisa olhar. Né? E muitas vezes, por exemplo, o relacionamento de casal é um ótimo experimento, é um ótimo laboratório, né? Para nós mulheres, homens também, mas aqui eu imagino que tá falando mais para mulheres, né? Para a gente perceber a nossa criança ferida. Então, às vezes o marido fala de uma forma um pouco ríspida e eu não tenho uma reação adulta, sabe? Eu fico tão fragilizada que parece assim, nossa, que acabou o meu mundo, eu desabo chorar. Ó, o Thiago tá dando um oizinho, tem homens aqui também, né? Que parece assim que, se a gente for olhar, meu pai que me xingou, sabe? Que me deu brigou comigo, né? Porque a reação fica desproporcional. Então a criança, ela vai dando sinais aí na nossa vida adulta, né? E o grande desafio que a gente tem hoje, assim, eu digo a gente, porque tá todo mundo no mesmo barco, né? É conseguir perceber quando essa criança tá trazendo perdas pra gente. Porque a criança, ela pode trazer muitos ganhos. Tem um lado que é extremamente positivo de deixar a nossa criança fluir, né? Que é a criatividade, a energia, né? De começar, às vezes, uma coisa nova, de conquistar. Sabe essa leveza da criança, assim? Isso é muito positivo se a gente consegue trazer essa faceta da nossa criança interior para fora, né? O problema é que muitas vezes o que sai é a ferida, né? É o mal-estar, é a dor, né? Por quê? Porque a gente ainda não está acostumado, uma, a falar sobre isso, e dois, saber o que fazer quando surge, né, esses sintomas aí dessa criança ferida. Então, nosso grande desafio é trazer para a consciência, né? Ficar percebendo, por exemplo, agora nós estamos aí 60 e poucas pessoas na live, né? Todo mundo que está aqui agora está tendo a oportunidade,
de sair daqui se percebendo um pouco diferente. Opa, será que é minha criança? Será que é minha adulta? Né? Então, a gente aumentou um degrauzinho no nosso nível de consciência juntos aqui. E é isso que nos ajuda a perceber no dia a dia quem é que está reinando aí na minha vida. Né? Se é a criança que está reinando com birras, com feridas, etc. Né, exatamente. E assim, Carol, você falou do vitimismo, né? Que é bem quando a gente consegue ver aí essa criança ferida. Mas assim, qual mais sintomas assim você traria para as pessoas poderem, sabe? Tipo, peraí, que isso aqui eu também acho que eu tenho. Ligada. Inseguranças. Muitas das inseguranças têm a ver com questões que a gente viveu na infância que a gente não trabalhou. Tem um sintoma, assim, de pessoas que nunca são ouvidas, sabe? Isso é uma coisa que tem surgido para mim muito forte. Sabe aquela sensação assim, parece que eu tô num grupinho de pessoas, eu falo e ninguém me escuta? Isso muitas vezes demonstra aí que tem alguma questãozinha aí na sua criança que a gente precisa olhar, né? Ou então, pessoas que têm muita dificuldade, por exemplo, com críticas. Ou com pessoas, tipo, lidar em relacionamentos com pessoas que são um pouco mais duras e rígidas. E aí isso se fragiliza muito, sabe? Quando parece que o outro tá sempre me perseguindo, ou o outro tá sempre duro comigo e eu tô sempre, né? Ele fez isso para me magoar, ele é duro, ele é mal comigo e tal. Esse movimento queixoso, muitas vezes, é da nossa criança. E aí, eu gosto sempre... Eu tenho um filho de 3 anos e meio em casa, né? Então, é ótimo, é um laboratório, assim, né? Porque muitas vezes eu vejo reações dele que hoje são minhas como adulta, sabe? E às vezes incrível, tipo assim, né? tipo, não tava na cara. Olha, presta atenção. Sabe aquela coisa assim do eu quero, tem que ser agora. Ninguém me escuta, ninguém, né, tá fazendo nada por mim. Eu. E pouco nós, né? Então, isso também às vezes remete aí a nossa criança que tá demais. Esses olhinhos aí, pessoal, dos comentários, aí, vocês estão se identificando, podem falar aí que a gente tá por aqui. Sabe, Cláudia? Então, assim, é um comportamento mais infantilizado. Eu começo a achar que tá todo mundo contra mim, ou todo mundo tem que me servir. Sabe? Tipo, as pessoas estão aí para me servir. Né? Esse é um movimento, muitas vezes, que a criança faz, né? E assim, é muito curioso, né, Carol? Na verdade, eu sinto que relacionamento é um lugar onde a gente pode ver muito a nossa criança gritando, né? Totalmente. Assim, não só relacionamento amoroso, enfim, marido e mulher, mas assim, relação em si, né? Porque quando a gente entra nesse lugar da relação, a gente está se conectando à lei do dar e receber, a gente está olhando ali para as leis que o Bert tanto fala, né? E aí, a partir dali é que a gente pode estar meio que monitorando mesmo, né? Como é que tá aí a minha criança? Quem é que tá aqui hoje falando mais alto? E a gente... Eu vou te falar que, assim, eu fiz terapia, Carol, durante muito tempo da minha vida. Enfim, eu tive uma terapeuta muitos anos. Por conta da minha história de vida, eu comecei a fazer terapia muito criança ainda. E é incrível como, na verdade, assim, há 5 anos atrás é que eu comecei a fazer trabalhos internos, e aí mais ligados, enfim, dentro da área da espiritualidade, uma coisa mais, né, não ortodoxa, digamos assim. E foi quando eu comecei a entrar em contato, sabe, com esse tipo de informação. De que criança é essa que estão falando, gente? Sabe assim, oi, criança? Não, já estava atrás. Exatamente. Então, assim, como é importante, né, a gente estar conectada à nossa criança, a gente poder trazer ela para o nosso dia a dia, para a gente, até porque agora, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, e que nos pede uma postura muito adulta, porque eu imagino quem tem criança em casa, a dificuldade que deve estar sendo para explicar isso tudo que está acontecendo, né? Embora as crianças hoje em dia estão
assim, num lugar também de uma inteligência, né? Não é nem inteligência, mas de uma sensibilidade que, no fundo, internamente, eu acho que elas sabem o que está acontecendo. Mas, de qualquer maneira, né? Estão aí tendo que lidar com assuntos adultos que para elas é muito difícil. Então, assim, como de repente tem muito pai e mãe aí sendo convidado a entrar em contato com a sua criança, né? Muito, certamente. Através E desse até convívio porque, aí. assim, quando a gente se depara muitas vezes com limites, né, que a gente precisa impor nos nossos filhos, é um lugar muito sensível para pais e mães, porque toca nos limites que a minha criança recebeu. E muitas vezes eu não soube lidar com esses limites. Sabe? Eu não interpretei isso como sendo um limite, sim como sendo falta de amor, ou meu pai não gostava de mim, ou a minha mãe tinha problema comigo, sabe? Por quê, né? De novo, a nossa criança, lá no passado, ela não interpretou a realidade como era a realidade, né? E isso vai criando, muitas vezes, distorções que a gente carrega para a vida adulta, né? Como foi o caso que eu contei aqui antes, assim. Então, agora realmente é uma grande oportunidade para pais e mães se perceberem, né? Porque os nossos filhos, eles tocam em gatilhos que despertam feridinhas da nossa criança interior, sim, com certeza. É, verdade. Tem aqui alguma pergunta, galera? Deixa eu ver aqui, eu não sei. Eu sou extremamente segura e tenho dificuldade em comunicação nos relacionamentos. Mica, quer comentar um pouquinho, Carol? Eu acho que a gente pode começar falando o que que faz, né? Por exemplo, Boa. essa insegurança, né? Vamos pensar juntos, assim, que alternativas a gente tem, porque, assim, uma coisa é fato, tá, gente? Eu gosto muito de desconstruir algumas ideias que a gente faz errado, assim, de que, por exemplo, eu e a Cláudia aqui, a gente não tem problema, a gente tem criança interior para curar também, né? Então, assim, saibam que, por exemplo, insegurança é uma coisa que todo mundo tem. Alguns têm um nível maior, outros menor, tá? Então, a gente começa por aí. Então, o primeiro passo, né, para daqui a pouco, eu percebo que isso pode ter a ver, então, com a minha criança interior, né, que passou por alguns desafios aí e tal. O primeiro passo é se perceber. O que eu quero dizer com se perceber, tá? Não vai ser aqui numa live que você vai acessar as coisas que você precisa acessar para trabalhar essa insegurança, por exemplo. Tá? Aqui você vai ter insights, você vai ter o nosso incentivo. Daqui a pouco a gente vai colocar a luz num lugar que você nunca tinha parado para pensar: nossa, eu tenho uma criança. Mas isso vai exigir de você a cura, né? Eu gosto dessa palavra, assim, a cura dessa ferida dessa criança vai exigir de você um tema de casa depois, que é, primeiro ponto, se perceber. Por exemplo, vai precisar tirar uns minutinhos aí da sua vida, do seu dia, né? Para a minha criança se sentir ferida, sabe? Voltar um pouquinho na infância, assim, que feridas foram essas? Né? Eu ficava muito chateada quando a minha mãe saía para trabalhar, meu pai também, eu ficava com alguém, sei lá, cada um aqui tem os seus traumas, né? Mas assim, trazer isso para a realidade. Tem muitas pessoas que têm medo, né, de acessar, mas nada demais vai acontecer com você, não vai acontecer nada de pior, porque você já viveu aquilo, né? Você vai entrar em contato hoje com uma nova postura, então a sua adulta vai olhar talvez para sua infância e perceber, teve essa ferida aqui. E essa ferida tem conexão com a minha insegurança de hoje. Né? Então, o primeiro passo é se perceber. O segundo é acolher essa criança. E esse é um ponto muito importante. Quem ficar até o final, Cláudia, eu preparei uma surpresinha aí que depois eu vou divulgar para ajudar vocês nesse movimento. Mas assim, acolher essa criança. Como é que eu faço isso, Carol? Você vai precisar hoje, numa postura de adulta aqui, fazer um exercício interno de se imaginar criança. E imaginar que a sua adulta vai até a sua criança. Né? E eu tenho certeza que se vocês forem fazendo esse exercício assim aqui, só entrando em contato com isso, vai ter alguma imagem sua de criança que vai lembrar. Eu tenho uma fotinho que eu sempre me lembro assim, quando te imagina criança, eu me imagino a Carol naquela fotinha, sabe? Então, cada um vai ter a sua aí. Então, você vai se imaginar criança em algum momento difícil que você teve, alguma dificuldade, um trauma, muitas vezes, né? Chegando lá
E aí a sua adulta hoje abraçar a sua criança. Na sua mente mesmo, sabe? Assim, imaginando isso. Que você está acolhendo. E aí uma frase de cura que eu gosto muito é: eu vejo você. A gente adulta falar para a criança: eu vejo você. Eu vejo a sua dor. Por quê? Porque para muitos de nós, e eu digo porque eu tenho filho, né? Às vezes o meu menino tá chorando assim, uma coisa que parece que o mundo dele acabou. Só que eu, no meu olhar de adulta, eu vejo, um brinquedo quebrou, não é nada de extraordinário. Só que no universo da criança, o mundo dela acabou. Eu, adulta, sigo a minha vida. O meu filho talvez tenha um trauma porque um brinquedo quebrou. Assim como cada um de nós aqui. Às vezes era uma coisa muito pequenininha. O adulto tem uma outra visão, né? De vida, está conectado com a realidade, com outras coisas, né? Então o adulto passou batido. E a sua criancinha não se sentiu vista, não se sentiu acolhida. Poxa, meu brinquedo quebrou, eu queria um abraço da minha mãe, sabe? Eu tenho um exercício com as minhas alunas que eu faço, que é assim, imagina que você machucou o joelhinho que estava brincando, né? E aí quem te acolheu, como é que foi e tal. E muitas falam assim, nossa, eu só queria um abraço. E a minha mãe estava fazendo a comida e disse, não foi nada, levanta e tal, né? Então, essas pequenas feridinhas ficam. Só que qual é o movimento que nos ajuda hoje? É culpar nossa mãe e nosso pai porque isso não foi possível? Esse abraço não foi possível? Não, né? A gente não vai conseguir voltar lá e fazer de novo. Não. Ou que eles tenham outra reação, né? Eles estavam conectados com outras coisas. O que nos ajuda é nós, adultas, acolher hoje essa criança. Então, eu vejo a sua dor. Não teve ninguém para ver, ou você não se sentiu vista, eu posso te ver hoje. Né? É um exercício assim que parece abstrato no início, mas depois a gente vai pegando o jeito. Sim. Hoje, uma coisa que me ajuda, até aconteceu, acho que foi essa semana. Meu filho estava muito assim, com energia, ele começou a fazer coisas porque ele queria atenção. Derrubou um negócio ali, começou a gritar aqui e tal, não sei o quê. E aí a gente brigou. Chegou naquele momento assim, deu, acabou. Né? Aquela surtada, assim. E ele chorou muito. E aí eu perguntei para ele assim, você quer um abraço para se acalmar? E aí primeiro ele disse que não queria, e passou, daqui a pouco ele disse sim. E aí ele veio. Sentou no meu colo, ficou chorando. E eu abracei ele. E eu, Carol, naquele momento que abraçava o meu filho, eu imaginei que eu estava abraçando a minha criança. Quantas vezes talvez isso tenha acontecido comigo, sabe? Então é um exercício para os pais também, né? No momento que você acolhe o seu filho, você também pode acolher a sua criança interior. E à medida que você vai se curando das suas feridas, você se torna uma mãe ou um pai muito mais disponível, né, para os seus babies por aí afora. Então, esse acolhimento, eu comigo, com a minha criança, é essencial. Tá? É isso, assim, eu preciso. E aí, Cláudia, alguém lá no meu Instagram tinha deixado um boxinho de pergunta, falou assim, eu até anotei aqui, que era assim, é possível resolver definitivamente? Eu achei engraçado que ela usou essa palavra, definitivamente. Tipo assim, dá um jeito aí nessa criança para ela nunca mais me incomodar, né? Tipo assim. E eu achei muito interessante. E aí eu quero trazer essa visão para vocês, né? Na minha percepção hoje, Carol, tá? Eu acho que nada é definitivo na vida. Por exemplo, eu posso fazer anos de terapia, como foi o meu caso. Muitas coisas eu resolvi, outras não. Então, assim, não tenham a ilusão de que o ser humano é um projeto que chega no fim, sabe? Que chega, assim, num momento que, agora eu tô zerada. Tô livre, não tem problemas, não tenho questões emocionais para trabalhar e tal. Isso não existe. Então, assim, o que é possível é a gente estar conectada, consciente para as coisas que eu tô fazendo, sabe? Um estilo de vida mesmo. Consciente, eu tô presente para as coisas que me acontecem e aí eu percebo, eu tô fragilizada. Eu tô precisando de atenção. E aí você já se antecipa. Então eu vou me acolher antes que aconteça alguma coisa. Isso sim para mim é definitivo.
sabe? Então, você Sim. criar um estilo de vida que traga consciência para sua vida o tempo todo, né? Ah, vai ser sempre que eu vou conseguir? Não, às vezes a gente, né, dá uma pisa aí na jaca e tal e volta para a luz, acolhe a criança de novo e vai. Carol, outro dia eu fiz um atendimento e foi muito engraçado, porque chegou uma hora que ela virou para mim e falou: ai, não, mas olha só, isso aí dá muito trabalho. Ah, não tô afim de ficar o tempo inteiro assim. Eu falei: tá tudo bem. Sim. A vida são feitas de escolhas. E se você Sim. escolhe tá inconsciente, né? Não tem problema. Mas assim, se você escolher esse lugar e ficar no lugar da reclamação, você só tá alimentando essa criança que está aí e continuando não sendo vista. Sim. Então, né, assim, às vezes a gente faz constelações e fala coisa para as pessoas que possivelmente não é o que elas gostariam de ouvir, né? Exatamente. E aí ela dá, não, essa solução é que tá boa, não, arranja outra. E assim, não tem, né? Não tem, a nossa criança, a gente só vai conseguir realmente acolher, botar no colo e fazer ela jogar junto com a gente a vida, né? Se a gente olhar para ela. Exatamente. E para isso a gente precisa estar muito consciente para a gente entender quais são os nossos gatilhos, da onde é que está vindo, né? Se isso aí tem algo a ver lá com a nossa criança, se não é, da onde é que esse gatilho, porque a gente está o tempo inteiro no mundo de forma inconsciente. As pessoas estão cheias de si andando pelo mundo, que eu faço, aconteça, porque eu sou assim, sou assado, porque eu sou um super executivo, porque eu... E a grande verdade é que somos crianças feridas andando por aí. Sim, exatamente, exatamente. A grande verdade é essa, né? A Simone tinha colocado ali, eu fui voltando para ver alguns comentários, né? Ela disse assim: é normal não lembrar das coisas da infância, tenho memórias muito vagas. Essa é uma pergunta que me fazem muito. E era uma dúvida que eu tinha. Eu acho que trazer aqui tem tudo a ver com essa criança ferida, tá, gente? Que era o seguinte: eu fiz anos também, Cláudia, de terapia tradicional, né? Com psicólogo e tal. E eu sempre falava sobre isso. Ai, tem muita coisa que eu não lembro da minha infância, assim, né? Não tinha memória mesmo. E aí, gente, eu sou psicóloga, para quem não sabe, ou chegou depois, tá? Então, tem muitas coisas da terapia tradicional que eu, Carol, como paciente, como terapeuta, não concordo, tá? Então, a gente sempre falava na terapia: não, isso aí uma hora tu lembra e tal. Quando eu comecei a fazer esse trabalho aqui de constelação, de cura interior, né, de olhar para minha criança e perceber, principalmente, que muitas das feridas que eu tinha quando criança, né, vinham de um lugar de julgamento dos meus pais, coisas que eu julgava, né, e tal. Comecei a fazer esse movimento, as memórias vieram, surgiram, tá? Não todas, claro, mas muitas memórias vieram assim. Então, quero falar para a Simone, para outras pessoas que talvez estejam aqui com essa mesma sensação, isso tem muito a ver, às vezes, com questões que foram pesadas emocionalmente para a gente viver, sabe? E aí a gente esquece. Só que é um esquecimento providencial, assim, sabe? Não é por acaso. É que naquele momento ali você não vai conseguir acessar aquilo. Não tem recurso interno ainda, né? Então, muitas vezes um trabalho de cura interior, como é a constelação, né? Que eu gosto... Se eu pudesse, eu trocava o nome, eu chamava de reconciliação familiar, que é um trabalho de se reconciliar, né, com os nossos pais, com quem a gente foi, né, enfim, a nossa história, traz à luz memórias da nossa infância. E a gente pode se surpreender, gente, como foi o meu caso, assim, né, eu tinha muitas críticas por conta da minha mãe ser muito... como eu vou dizer assim, agressiva, não era muito carinhosa, sabe? Assim, era aquela coisa, tipo, machucou o joelhinho, levanta, não foi nada, né? E aí, isso eram feridas da minha criança. E eu cresci e me tornei o quê? Igual, sabe? Então, assim, tinha muita dificuldade com pessoas, às vezes, que entravam no papel de vítima. Me incomodava. Isso vinha da onde? De um julgamento que eu tinha da minha mãe lá, né? Porque no fundo, eu queria ter sido vista, eu queria ter sido mais acolhida, tal. Enfim, e aí comecei esse movimento de cura. O que eu comecei a me lembrar?
Gente, memórias que eu não devia ter mais de 3 ou 4 anos, tá? Meu pai, uma época do tempo, que foi mais ou menos quando eu tinha 3, 4 anos, ele trabalhava até muito tarde. E eu ficava com ela deitadinha na cama dela, e a memória começou a surgir. Daqueles momentos, ela me minando, assim. Lembrei até da música. Da onde que veio isso, sabe? Então, a minha provocação aqui para vocês é: será que isso nunca existiu? Eu achava, né? Não, minha mãe sempre foi muito ríspida, muito agressiva. A minha criança bloqueou algumas memórias, deixou ali quietinha, né? E eu digo assim, que muitas vezes a gente faz esse movimento de não lembrar dos carinhos, das palavras de afeto e tal, para sustentar hoje, como adultas, uma postura de julgamento em relação aos meus pais. Tá? Então, assim, eu julgo, tenho as críticas, as demandas, a minha mãe isso, faltou aquilo, a minha mãe não foi certa, tal. O que aconteceria se viesse as memórias de carinho, de afeto? Né? Essa postura de julgamento ia cair por terra. Então, sabe, gente, assim, nada por acaso. Então, no movimento que a gente começa a fazer de peito aberto, de cura, de poder ver, assim, que parte de curar a minha criança interior precisa vir de eu conseguir tomar os meus pais, como a gente fala na constelação, né? Que é olhar para o meu pai e para minha mãe como certos para mim, como eles fizeram que tinham recurso para fazer, né? Isso também traz cura para nossa criança. E aí esse movimento de cura interno vai trazendo mais leveza para o nosso dia a dia, aqueles sintomas vão se aquietando, né? A gente começa a perceber eles de forma diferente. Enfim, era isso que eu queria falar sobre o comentário da Simone. Muito bom. Vê aí, Carol, eu não enxergo direito, de repente. Tá, eu tô vendo aqui. A Tainara falou assim: eu era muito insegura, no decorrer da vida fui aprendendo a ser mais confiante e acreditar na minha intuição, nas escolhas. Era como se eu não fosse capaz antes. Sim, muitas de nós ouviam, às vezes, até algum comentário, sabe, na infância, assim, de não tá fazendo isso certo, faz de novo, isso tá errado e tal. E a gente pega isso como se fosse uma verdade absoluta, como um script que eu preciso seguir, e leva para a vida adulta. Né? Então, nesse trabalho de cura da nossa criança interior, a gente começa a ver assim, bom, aquilo aconteceu num momento do tempo da minha infância. Hoje a minha adulta tem condições de voltar lá, acolher, então, essa criança talvez que ouviu alguma coisa, né? E, eu te conduzo para a vida de uma outra forma hoje. Né? Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais algum comentário que tenha a ver com isso. Alguém tem pergunta, gente? A Glaucia falou, rejeito a minha criança. Isso é delicado, Glaucia, sabe? Porque rejeitar a sua criança é rejeitar você mesma, rejeitar a sua história. E não tem como viver uma vida leve, inteira, fazendo esse movimento de rejeição, né? Então, espero que você saia daqui se perguntando hoje, por que eu rejeito? Né? E o que eu posso fazer, talvez, para acolher essa criança, né? Que ela também é especial. Eu não sei se é a mesma Glaucia, mas ela pergunta, vocês são de onde? Eu sou do Rio, eu sou carioca, mas a Carol é uma nova carioca. Eu sou gaúcha, moro há 3 anos, vai fazer agora no Rio. Pois é, mas então a Carol também hoje mora no Rio de Janeiro. Embora tenha esse sotaque delicioso. Vamos ver. Deixa eu ver como é que é o nome. A Daniele falou, minha mãe também foi dura, ela dizia que me criava sozinha. Os nossos pais fazem aquilo que eles têm condições, sabe? A grande questão, gente, assim, é que, bom, o que a gente vai fazer com isso? Né? Hoje, nós todos aqui, a nossa geração, tem condições de lidar com isso de uma outra forma. Coisa que os nossos pais não tinham há um tempo atrás, né? Então, para nós, hoje é possível, dentro de nós, acolher o que os nossos pais fizeram, perceber que, bom, era isso que eles tinham, então é isso que eu tenho também, que eu recebi, eu pego isso para mim, e aí a minha criança também pode se fortalecer, né? Quando eu acolho o que os meus pais me deram.
consequentemente, a minha adulta consegue ir para a vida mais inteira, né? Vamos ver, a Monique falou assim, eu acredito muito que tudo que me faz sofrer hoje está relacionado com a infância. Estou numa fase que vejo muitas coisas da infância, entendo muita coisa. Ah, que bom, Monique. Então, não se apega na sofrência, se apega na oportunidade. Se você está tendo consciência disso hoje, é por um motivo só, é para você curar, né? Para você trazer um novo significado para tudo que você viveu e poder ir adiante, né? É para isso que nós estamos por aqui. As pessoas sempre me perguntam se aconteceu algo comigo por volta dos 3 anos, eu não lembro. Simone, é isso. Às vezes a gente deixa no inconsciente essas memórias, né? Tu ia falar alguma coisa, Cláudia? Eu li ali. Não, a Samara botou aqui, oi Cláudia, eu tenho sensação de que estou sendo rejeitada e que meu filho está sendo rejeitado pela família do meu marido também. Uhum. Então, Samara, na verdade, assim, Carol, depois de ver o que você também quer falar para ela, Carol, mas quando a gente vê, né, repetições de padrão, é algo que é interessante se ver dentro de uma constelação, Sim. né? Uhum. Até para a gente realmente ter a consciência e olhar se é isso mesmo, se é desse lugar, ou se, na verdade, isso está conectado à sua criança, da forma que ela interpretou, do que é esse lugar de rejeição, né? E você só está como que reproduzindo um olhar, quando na verdade pode até ser que não seja isso. Assim, é muito delicado, né, Carol? A gente falar, Até porque, então, assim, gente, quando a gente vai olhar numa constelação, às vezes tudo que a gente acha que é a causa do nosso problema não é nada, né? Mas, assim, isso que a Cláudia falou de prestar atenção nas repetições é algo importante para a gente fazer, né? Porque é bem provável que seja uma questão, talvez sua, ou de alguém até que veio antes e vocês estão reproduzindo. Então, se a gente não atacar, entre aspas, né, a causa, o sintoma vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo. Então, se pergunte, isso, na verdade, é de quem? Quem é o dono desse sintoma? E aí, se você... A gente tem as respostas dentro da gente, tá, pessoal? Se a gente aquieta um pouquinho a nossa mente, a gente escuta essa resposta. Se você chegar na conclusão que é seu, olhe para isso com carinho, acolha, né? E aí, talvez, o seu filho fique livre disso. Tem 2 perguntas aqui, Cláudia, de mãe. Eu me curando, posso curar a minha mãe? E logo abaixo tem por que nossa mãe desperta gatilhos que nos faz sofrer. Acho que vale a pena falar, assim, tem a ver com o tema, mas não tem muito, mas está tudo misturado. Então, a Dulce perguntou, né, se eu me curando, eu posso curar minha mãe? Cuidado com querer curar a mãe, tá, Dulce? Por quê? Na constelação a gente fala, até não tá aqui atrás, a gente fala o seguinte, existe um princípio que se chama ordem ou hierarquia. Eu vim depois, eu sou pequena, minha mãe veio antes, ela é grande. Então, quem tem que dar conta da vida da minha mãe? A minha avó, se alguém tem que dar, né? Ou a minha mãe mesmo. Então, assim, essa ilusão de que, eu me curando, eu vou curar minha mãe, é ilusão, tá, gente? A gente quer, muitas vezes, ser maior que a mamãezinha. E eu não sou, eu sou pequena. Então, aqui, eu me curando, eu me curo. Às vezes, tem reflexos na relação mãe e filha. E aí pode ser, sim, um caminho de cura para a mãe. Mas não crie a expectativa que você vai curar a mãe. Senão é um movimento que você quer fazer fora da ordem. Você quer ser maior que a sua mãe. E isso não traz um bom efeito, tá? E a Monique falou depois ali na sequência, né? Por que a nossa mãe desperta tantos gatilhos? Por que, gente? Vocês já pararam para pensar nisso? A mãe, e o pai também, mas principalmente a mãe, né? É a relação mais intensa que a gente tem na vida. Não vai ter outra relação mais desafiadora na sua vida. Muito difícil, tá? Por quê? Porque tudo começou ali. E para as mulheres, isso ainda é um pouco mais delicado. Por quê? Porque essa relação aqui é um espelho. A sua mãe enxerga ela mesma em você.
Então, muitas expectativas que eram frustradas da vida da sua mãe, ela projetou em você, sabe? Então, essa relação fica meio truncada mesmo. Por isso é tão importante a gente poder fazer movimentos de cura, né, em relação a isso. Bem... Carol, aí tem uma pessoa aqui falando assim, Carol já falou sobre a questão da ira, da explosividade. Cheguei depois de começar, desculpa. Tá. Não tenho que pedir desculpa, gente, aqui... tá tudo junto. Não. Aqui não tem espaço para desculpa. Não precisa. Não quero pegar a culpa de ninguém. Brincadeira. Tá, eu não consegui achar essa questão, mas é explosão? Eu acho que é Tássia o nome dela, Tássia, porque tá se amando. Então eu sei quem é. Tássia. Muito bem. Aí ela falou que Carol já falou sobre a questão da achei, explosividade. Isso. Coisas pequenas me causam essas reações. É uma reação muito comum para algumas pessoas, para outras não, né? Mas enfim. Vamos pensar assim, a gente começa puxando o fio aí desse rolinho, se perguntando como é que eram as relações na sua casa quando você era pequena, tá? Por quê? Muitas vezes os nossos pais aqui reagiam a questões simples, pequenas, com ira, explosividade, né? O meu pai era eu herdei esse olho grande, assim, dele. Quando ele ficava bravo, ou ele me xingava, o olho fazia assim, ó, ficava branco, sabe? E era muito explosivo. Então, o que acontece hoje? Meu filho faz alguma coisa que pega aí um gatilho inconsciente de coisas que eu vivi lá na minha infância, que eu tenho a memória de que alguém foi explosivo comigo. O que acontece? A explosão vem hoje com toda a força. E por que vem, gente? Porque muitas vezes, tá, a gente fica com registro assim, se eu não fui acolhido, tu também não vai ser. E aí, a ira vem com tudo. Captaram? Então, assim, né, você vê ali, muitas vezes, o seu filho tendo o mesmo comportamento que você teve lá quando você era pequenininho e responderam a sua questão lá atrás com ira, né, com toda essa coisa aí. E aí você olha para aquela situação e isso te remete à ira que você sentiu por não ter sido acolhida lá atrás também. E aí esse sentimento se reproduz, né? Então, qual é o ponto? O que ajuda? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, Cláudia. O que ajuda? Você, que é adulta, voltar lá na sua criança, acolher aquele sentimento de ter ficado talvez brava porque foram explosivos com você. E aí talvez tenha um efeito hoje, tá? Na sua vida. Tá bem? Carol, a Diva, eu acho que é a Diva, ela colocou aqui, eu acho importante a gente trazer, porque a gente até tinha pensado um pouquinho de trazer esse assunto, né? Assim, tipo, de que forma que a gente colocou, como é que as influências, né, da criança interior na vida profissional de relacionamento, pensar sobre isso. Sim. E aí ela coloca assim, eu sou insegura em relação ao meu lado profissional. E me veio a lembrança de uma tia, irmã da minha avó, que falava muito que eu não seria isso ou aquilo, porque meu pai tinha morrido. Enfim, então acho que trazendo essa questão dela, vamos só, assim, dar uma linkada, né, da criança com a vida profissional e relacionamentos. Ó, Carol, já são 19h48, tempo voa. Tô vendo, vamos lá. Gente, assim, ó, pensem que a infância é um momento em que a gente está absorvendo tudo a todo momento, tá? Então, talvez assim como tenha sido para a Diva, foi para muitos de nós. A gente faz registros. Então, eu tô ali vivendo, eu tô brincando com os meus brinquedinhos, mas eu tô vendo meu pai passar dificuldade financeira, eu tô vendo meu pai falar, por exemplo, que dinheiro é uma maldição, eu tô vendo, sei lá, a minha família passar dificuldade e ficarem culpando um tio que tem mais dinheiro que não ajudou, sabe? E isso vai criando as crenças que eu tenho em relação a dinheiro, sucesso, profissão. Esse é um ponto. E muitas vezes a gente chega na fase adulta com crenças de que dinheiro é sujo, de que eu
eu cheguei num teto, não posso ganhar mais, não posso ser promovida, tal. Crenças, tá? Por quê? Porque a gente ouviu e isso foi implantado, digamos assim, lá na nossa infância. Esse é um ponto. Outro ponto que muitas vezes tem a ver com questão profissional é o seguinte: a nossa criança que mora dentro de nós hoje, ela ama os nossos pais até as últimas consequências. E existe um movimento que a constelação trouxe, assim, na verdade trouxe à luz, né? E a gente chama de amor cego, que é algo muito profundo e aparece muito, assim. Diz respeito do seguinte: se em algum nível a minha criança acha que ter sucesso profissional é eu crescer mais que os meus pais, você vai se boicotar a vida toda e não vai ter sucesso profissional. Tá? Por quê? Às vezes a nossa criança interior acha que está honrando os pais fracassando. São movimentos muito particulares, mas acontecem com muitas pessoas. Eu já vi isso acontecer muito. A solução para isso, aí a gente tem que olhar juntos numa constelação, né, Cláudia? Que é um pouquinho, o buraquinho é um pouquinho mais embaixo. Mas acontece. Então a gente chama assim, fidelidade. É um amor cego. Eu amo tanto meu pai, que talvez não tenha tido a opção de ter uma profissão mais, sei lá, que tivesse um destaque maior e tal, e aí eu repito, por amor a ele, tá? Então essa é a conexão que eu faço aqui da nossa criança com questão profissional. E isso, né, Carol, inclusive em relacionamentos, né? Sim, mesma coisa. Da forma que a gente olhou a relação dos nossos pais, ou enfim, o que a gente traz como informação dessas relações, vai dizer muito também de como a gente vai lidar com as nossas próprias relações. Exatamente. Que tipo de homem, ou enfim, mulher, seja com quem você escolher se relacionar, que tipo de pessoa que você vai trazer para você dentro de uma relação com educação. Eu também, por honra à minha mãe, vou fazer o mesmo. Enfim, e aí vai depender de cada uma, de cada dinâmica, são muitas, mas é algo que também acontece muito. Sim, né? Relacionamento acontece muito e é fidelidade da nossa criança. Às vezes, até uma questão assim que é recente, né? Os pais se separaram quando os filhos eram pequenos. E às vezes a mãe faz um movimento de fechar as crianças para o convívio do pai. E chega na fase adulta, a gente sente falta disso, porque isso tem reflexos para nós. Às vezes a gente não consegue ir para o sucesso, não consegue avançar na profissão, N possibilidades, tá? E aí a gente vai trabalhar juntos, existe um movimento de fidelidade da criança, da cliente, em relação à mamãe dela, porque a mãe foi traída, sabe? Então é algo que a gente precisa trabalhar na criança, que reverbera no adulto, que é o movimento de incluir o pai também, né? Várias possibilidades, gente, vocês estão vendo, né? Cada caso é um caso, não tem regra, mas... Pois é, isso é muito curioso, né? Porque muitas pessoas acessam, e eu imagino com você a mesma coisa, né, Carol? Sim. Olha, aconteceu isso, então qual é o aquilo, né? E assim, existem muitos aquilos, então assim, não tem um aquilo geral. Né? É Exatamente. algo que a gente tem que ir olhando ali, caso a caso. Existem algumas coisas que, obviamente, a gente começa a ver, né? Como algo que você possa generalizar, mas sempre com essa ressalva, com esse cuidado de que, assim, toda regra tem uma exceção. E na relação não é diferente disso. Exatamente. Mas agora, Cláudia, assim, só para eu não me esquecer, que daqui a pouco já vai acabar, né? Não vamos. Eu separei para o pessoal que está assistindo aqui uma meditação guiada, tá? Que é uma meditação que eu entrego dentro de um programa meu, que é a Jornada Reconectar. Eu separei para vocês como um presente, tá? Para quem ficar até o final na live. Vai estar disponível no link do meu perfil. Você clica lá no meu perfil, você vai entrar no meu grupo do Telegram e lá vai ter uma meditação guiada. Enfim, para você olhar para sua criança interior. Um exercício, tá, gente? Nada assim que vá ser mágico, mas é um exercício para você colocar em prática algumas coisas que a gente está falando aqui.
tá bem? Carol, aproveita então ter ainda 6 minutinhos, conta um pouquinho desse seu programa do Reconectar. Tá bem. Então, gente, hoje na verdade, hoje não, já faz um tempo que eu trabalho só online, né? Então, eu tenho algumas possibilidades de programas. A Jornada Reconectar é o primeiro ponto de partida, que é um programa de 21 dias que a gente segue juntos, olhando para vários aspectos da vida, relacionamentos, emoções e tal, né? Fazendo muitas meditações guiadas, a gente passa um tempo juntas para começar a mexer nessas questões internas, tá? E depois, o segundo passo, para quem quer aprofundar um pouquinho mais, né, no olhar para a sua vida através da constelação familiar, eu tenho o programa Fluir, que vai abrir inscrições, eu acho que daqui um mês, mais ou menos, esperar passar um pouquinho esse período que está meio tumultuado, né, que é um programa bem mais profundo, que daí a gente vai juntos aí por mais de um ano, com muito conteúdo, assim, no meu acompanhamento, né, para a gente conhecer tudo que a constelação pode nos trazer de benefícios, mas aí é para quem está afim de, eu quero me autoconhecer, eu quero realmente fazer uma mudança aí de consciência, de paradigma, eu quero olhar para a vida de uma forma diferente, né? Aí a gente vai mais a fundo no fluir. É isso. E ainda tem, Carol, que você tem feito com as mães também, né? Sim. Na verdade, assim, o movimento para trabalhar com mães foi meio natural, porque agora eu tenho uma bebezinha de 2 meses e pouquinho em casa também, né? Então, nos melhores amigos aqui do Instagram também eu compartilho alguns conteúdos e isso está surgindo, assim, né? Mas não é nada focado ainda, não tem nenhum programa focado ainda só para mães. Mas eu falo bastante sobre isso. Outro dia uma pessoa me acessou e aí ela tava, sabe assim, falando, eu tô me sentindo tão sozinha nesse momento, que legal. Tá sendo tão desafiador pra mim. Eu falei, eu já sei. Primeira coisa é você se conectar com outras mães. Isso, porque isso é algo verdade. Que, assim, dá uma preenchida na gente. É. E uma forma de você fazer isso é com a Carol. Que legal, sim. Com a Carol, busca a Carol, porque ela tá fazendo um movimento super gostoso. Porque é isso, né, Carol? Às vezes a gente passa por certas coisas que a gente fica se sentindo muito sozinha. E que a gente acha que é só com a gente, sabe? Assim, só eu. Principalmente aonde tem tanta informação romantizada, assim, né? De que, porque ser mãe, porque amamentação, enfim, né? E aí a vida dura ali no dia a dia, não necessariamente você está sentindo nada disso. Até porque, enfim, né? Tem as depressões pós-parto, enfim, tem um monte de dinâmicas aí. Mas aí eu achei importante passar o seu contato, porque eu achei que era um lugar que ela ia receber uma acolhida. Legal. E se alguém precisar alguma informação, quiser, enfim, né, falar comigo, tal, é só acessar o Instagram. Aqui em cima você consegue acessar. Lá em cima da Cláudia tem caroline.penteado, meu Insta. Só entrar lá que a gente se fala. Oi, Kátia. Tô vendo os nomezinhos agora, não estava olhando antes. A Daniele até botou aqui, eu sou da área da saúde e tenho muitas inseguranças quando começo o meu plantão. Daniele, eu não sei se isso é algo que vinha com você ou se é por conta desse momento, né? Você aqui não especificou exatamente, mas essas inseguranças podem estar conectadas a algo que você traz como informação, de que você não era bom o suficiente, que você não vai dar conta, mas ou eventualmente... Tem uma coisa agora que eu senti de falar para a Daniele sobre isso e para todo mundo que precisa, tá? Não vá sozinha para o seu plantão. O que eu quero dizer com isso, tá? Leve todo o seu sistema familiar junto com você. Então, antes de você botar o pé no hospital ou onde você trabalha, fecha os olhos. Imagina o seu pai e a sua mãe atrás de você, os seus avós, seus bisavós, e aí você começa a perder de vista todo esse povo. Você vai se sentir mais forte. Eu fico arrepiada, Cláudia, sempre que eu falo isso, porque para mim foi algo que me marcou muito. Não vá sozinha para o trabalho. Não vá sozinha para uma reunião, sabe? Você tem recurso atrás de você, a sua família de origem, tem muita força lá atrás. Se você buscar lá essa força, sabe? Você se sente mais empoderada de verdade. Isso faz toda a diferença, né, Cris? A Cris já me acompanha, a gente troca figurinhas assim. Não vá sozinha. Tá bem?
Era isso. Deixa eu ver. Bom, são 19h59, então assim, a qualquer momento... Chegamos no momento. Vamos fazer um print, tirar uma fotinho. Ai, boa. Dá um sorrisinho aí, deixa eu ver, 1, 2, 3 e tchau. Deu. Legal. Ó, a Daniele disse que se arrepiou também. Que bom saber, Dani. Aproveita a dica. Foi um prazer, Carol, te ter aqui. Eu quero te trazer mais vezes. Ai, vamos sim, adorei. Vamos combinar de você vir aqui para a gente poder, enfim, trazer mais conhecimento, mais informação para as pessoas. Sim. Muitíssimo obrigada pelo carinho mesmo. Eu que agradeço, Cláudia, de coração. Super bem. Muita gratidão. Gente, eu conheci a Carol num evento da Sofia, né? A gente foi no último evento que teve aqui da Sofia e eu já acompanhava ela. Então, assim, eu dei uma de A gente se acompanhava, nos conhecia.